Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da oitava de Páscoa. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Jesus se manifestou aos seus discípulos pela terceira vez. E foi assim: Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e alguns dos outros discípulos de Jesus estavam reunidos. E Simão Pedro disse: Vou pescar. Eles disseram: Vamos contigo. E eles foram e tentaram pescar aquela noite, mas não conseguiram nada. De manhã, eles estavam regressando. E Jesus estava em pé à margem do mar de Tiberíades. Mas eles não reconheceram Jesus. Jesus então disse: Moços, tem alguma coisa para comer? Eles disseram: Não temos nada. Jesus disse: Lançai a rede à vossa direita e apanhareis muitos peixes. Eles lançaram as redes e apanharam muitos peixes e fizeram sinais para que os outros viessem para ajudá-los. João disse a Pedro: É o Senhor. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele se lançou ao mar, porque ele estava nu. Depois, eles foram partindo para a margem do lago. Não estavam muito distante, somente 100 metros. E quando eles desceram, eles viram à beira do mar de Tiberíades uma brasa acesa com peixes e pães. Jesus disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro arrastava as redes e havia ali muitos peixes, principalmente 153 peixes muito grandes. E apesar da grande quantidade, as redes não se rompiam. Todos sabiam que era Jesus, mas eles não quiseram falar nada. Jesus então pegou os peixes, depois distribuiu para eles e fez a mesma coisa com os pães. E eles perceberam que era Jesus. E esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifestou aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos ainda dentro desse espírito da oitava de Páscoa. E oitava de Páscoa significa que aquele domingo de Páscoa do Senhor é estendido até o próximo sábado, onde esses dias são narradas as manifestações do ressuscitado aos seus discípulos, a Maria Madalena, a Simão, ao discípulo amado, e agora por uma terceira vez na beira do mar de Tiberíades, com a chamada pesca milagrosa. É a palavra de Jesus que faz realizar aquela grande obra ou aquele grande sinal. É a presença de Jesus. Porque Jesus ressuscitado está presente na vida dos seus missionários e dos seus discípulos em todos os lugares e em todos os tempos. É a força da palavra de Jesus. É a obediência à palavra de Jesus também, porque o poder não é do missionário, o poder não é do evangelizador, mas o poder é de Jesus ressuscitado. Está aqui a grande força da palavra de Pedro e João na primeira leitura de hoje, quando eles são presos por causa do nome de Jesus. Eles tinham curado um paralítico, e isso aí escandalizou a todos, a tal ponto que eles pensavam que esse poder era de Pedro e era de João. E eles falam: não. Tudo que nós fizemos no nome daquele que fora crucificado, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. E nós vemos agora Pedro e João que são também aprisionados. Eles são presos por causa do nome de Jesus. Mas isso não inibe, isso não amedronta, porque a verdade do Evangelho precisa ser proclamada. E muitas vezes o Evangelho vai encontrar obstáculos dentro das comunidades e também fora das comunidades. Quantas e quantas vezes os cristãos seremos chamados a andarmos na contramão da história, na contramão da violência, na contramão da guerra, na contramão da desonestidade, na contramão da corrupção, na contramão da preguiça, na contramão da acomodação, da indiferença, porque é o Espírito do ressuscitado que nos impulsiona a agir. E ele está presente com os seus discípulos. É pelo nome de Jesus, diz Pedro,
É na força desse nome que vocês mataram, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou e o elevou à sua glória, e nós somos testemunhas disso. No evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús, nós encontrávamos justamente isso, Jesus dizendo: e vós sereis minhas testemunhas. Jesus chama quem ele quer, chama para permanecer com ele, prepara o espírito e o coração deste homem e desta mulher para depois ser enviado. O processo é esse. Jesus chama quem ele quer. Jesus prepara aqueles que são chamados. Jesus abre a inteligência deles. Jesus explica para eles tudo aquilo que deveria acontecer com o Cristo de Deus. Mas eles têm que crer. Eles têm que abrir a porta do coração, porque o coração é a única porta que se abre somente de dentro para fora. Não bastam somente as culturas livrescas, não basta somente o conhecimento da doutrina, mas faz-se necessário que Jesus também abra a inteligência dos discípulos. Conceda a eles o dom de compreender os mistérios do reino, para que eles possam anunciar e assim também possam ser testemunha. Por isso hoje é a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifesta aos seus discípulos, às beiras do mar de Tiberíades. E é uma historiazinha de João como um teatro para educar a minha fé e educar a sua fé. Eles são pescadores de nascimento, eles conhecem as leis do mar, eles conhecem as leis da pesca. E se eles foram, porque eles pensavam que a maré estava boa para peixe. Mas eles tentaram a noite toda e não conseguiram nada. Era o trabalho deles, era o esforço deles, era a técnica deles, mas ficaram impotentes. E quando eles estão retornando, então cansados, desanimados para casa, ainda no amanhecer, bem de manhã, Jesus está ali de pé às margens do mar de Tiberíades. E o ressuscitado vai perguntar: moços, tens alguma coisa para comer? Eles não tinham nada para comer. Por isso, é Jesus que vai agora apresentar o caminho. É Jesus que vai abrir a perspectiva. Jesus então disse: lançai as vossas redes à direita e apanhareis muitos peixes. Eles não duvidaram daquela palavra. Mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo, mesmo não reconhecendo, eles não duvidaram daquela palavra. E assim, obedientes, eles conseguiram uma grande quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. E é João, o discípulo amado, aquele que vai dizer: é o Senhor. Pedro estava nu, lançou-se ao mar, e assim então eles vão se aproximando de Jesus, porque não estavam muito longe da margem, não estavam muito longe de onde Jesus estava, porque às vezes nós não estamos muito perto, mas talvez também não estamos muito longe, estamos um pouco mais próximos. Eles estão um pouco mais próximos para compreender o mistério do ressuscitado. Por isso eles descem, caminham até a margem, encontram uma brasa, e nessa brasa estão os peixes assados e pães assados. E Jesus vai realizar o mesmo rito da Eucaristia. Abençoa e entrega para cada um deles o peixe e os pães. E eles agora sabem que é o Senhor. Eles não querem falar, eles não querem comentar, mas eles sabem que é o Senhor. Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifestou aos seus discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, faça necessário que o ressuscitado se manifeste a mim e a você nos empreendimentos da nossa vida. Porque nós também podemos ficar com o coração duro, descrentes, indiferentes, cansados, desanimados, desencantados. Faça necessário que também o ressuscitado diga a mim e a você: lance as suas redes. Principalmente nessa era de missionários cansados, profetas cansados, evangelizadores cansados e desanimados, desmotivados. Faça necessário novamente ouvir essa palavra do ressuscitado: lançai as vossas redes e apanhareis muitos peixes. É preciso obedecer à palavra. É preciso crer no poder do nome de Jesus. E é preciso também permanecer com ele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.